Per me si va la città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mossi il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me e non fuor cose create, se non eterne io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi que qui entrate. Deixai toda a esperança, ó vós que aqui entrais, ou deixar as esperanças, vós que aqui entrais. Dependendo da tradução, você vai ter essa frase de várias formas, mas o significado é o mesmo. A porta do inferno de Dante nos alerta: abandonai toda e qualquer esperança quando aqui você entrar. E com esses primeiros dizeres que Dante e Virgílio encontram na porta do inferno, hoje eu venho falar pra vocês sobre o inferno de Dante. Hoje a gente começa oficialmente os vídeos sobre o Lendo Dante, começa oficialmente os livros sobre a Divina Comédia, com esse vídeo introdutório ao que a gente vai começar a ler, né? A partir dessa semana a gente começa a ler a Divina Comédia do Dante, abre, né? Se abre o livro do inferno e a gente começa essa leitura. E nada mais importante do que dar um aviso do que vocês vão encontrar ali para que essa leitura já fique mais fácil, né? Depois a gente vai discutir canto por canto, mas vamos entender um pouquinho sobre o que a gente vai encontrar aqui. Primeiro a gente precisa saber que esse é o primeiro livro da Divina Comédia, né? Que é dividido em 3 livros, Inferno, Purgatório e Paraíso. E a história se inicia quando Dante tá lá, perdido na floresta, no meio da vida dele. Calma, sem spoilers, mas eu acho que isso todo mundo já sabe. Mas enfim. E depois de encontrar Virgílio, bater um papo com Beatriz, ele iniciam a jornada pelo inferno, né? Iniciam a jornada que os levará ao paraíso. E é importante lembrar que são 9 círculos do inferno, não 6, não 7, não 12, não 9. E a partir desse vídeo você fica proibido de errar esse número, ok? 9 círculos do inferno. Tem mais algumas coisas, mas a gente também já vai falar sobre elas também. E pensando que a gente vai ter muita gente pra falar e explicar quem é, falar por que aquela pessoa tá no inferno, explicar várias coisas nos vídeos dos círculos, de cada canto, que praticamente quase cada círculo do inferno, eu resolvi fazer esse vídeo pra gente falar um pouquinho sobre os círculos, sobre o que é cada um, o que tem cada um, por que as pessoas estão lá, o que sofrem as pessoas que estão lá, pra gente já ter uma visão geral do inferno e poder entender melhor a leitura. E assim, no vídeo que é sobre o canto em si, a gente não perde tanto tempo falando sobre isso, porque a gente já sabe, já entendeu, e daí a gente volta especificamente pras pessoas que Dante encontra. Porque assim, o inferno é o lugar que tá mais cheio desses 3 livros. O inferno é o lugar onde a gente mais vai encontrar gente. Então é importante que a gente deixe os próximos vídeos pra falar sobre essas pessoas e por que elas estão lá, por que elas são importantes pro desenrolar da história, tá ok? Então vamos voltar pros círculos. Eu vou deixar uma imagem aqui do ladinho, que é o desenho do inferno do Dante, para que vocês possam me acompanhar. Mas essa imagem também vai estar aí no link, né, no box de descrição maior, para vocês poderem abrir elas aí no navegador de vocês e me acompanhar. Eu recomendo que se seu livro não tenha uma versão desse desenho do inferno, que você baixe e imprima, porque é muito importante pro decorrer da leitura, ok? O inferno é formado por 9 círculos, 3 vales, 10 fossos e 4 esferas. Não são só 9 círculos. Claro que esses vales, essas esferas, enfim, tá tudo misturado no meio dos círculos e a gente vai falar sobre eles. Mas é importante que você tenha esses dados em mente, tá bom? É importante a gente lembrar e saber que essa teoria do inferno de Dante, né, essa visão do inferno de Dante em círculos, é baseada na teoria medieval, que o mundo é criado em círculos, né? Ele é formado por círculos. O inferno, até mesmo na história da Divina Comédia, ele foi criado da queda de Lúcifer, né? Quando o anjo caiu, ele criou o inferno, e você pode ver que o inferno ele é em formato de cone, assim, né? Quanto maior o pecado, menor é essa vala que se segue do inferno. Ele é em formato de cone e foi aí onde Lúcifer foi caindo, e depois a gente vai ver que ele tá lá no fundo mesmo, tá lá. E claro, os pecados mais graves estão lá no fundo, os pecados menos graves estão logo acima do inferno, né, pra você já não se assustar logo de cara. Então você vai aos poucos conhecendo cada pecado, digamos assim, e é baseado sim nos 7 pecados capitais: luxúria, ira, gula e tudo mais.
né? Tem muito de igreja. Eu acho que quem leu a Bíblia, quem é um pouquinho mais religioso, entende melhor a Divina Comédia porque já tem essas noções todas e conhece um pouco mais essas situações bíblicas e histórias, enfim. Eu acho que as pessoas acabam tendo uma visão melhor do que quem ainda não tem tanto contato com isso, sabe? Então é mais fácil de você visualizar as coisas e entender. Não que quem não seja católico, por exemplo, não tenha um conhecimento maior em teologia, digamos assim, não possa ler a Divina Comédia, não vai entender, não. Mas eu acho que a primeira visão é mais fácil pra quem já conhece um pouco. Por isso que é legal a gente ter esses vídeos introdutórios, pra quando a gente for ler, a gente já tá situado no lugar ali. Mas antes da gente começar a falar dos círculos do inferno, é importante lembrar que antes do inferno existe um lugar onde estão aqueles que ficaram em cima do muro durante toda a sua vida, aqueles que não conheceram a verdade, aqueles que não sabiam pra onde ir. Eles também têm um lugarzinho, esse lugar fica antes do Aqueronte, que é o rio pelo qual Caronte leva as almas até o inferno. E durante a Divina Comédia, não vou dar um spoiler aqui, mas vocês vão ver que acontece uma coisinha nessa ida do Dante até o inferno, porque ele não consegue. Existe um probleminha. E depois a gente vai falar isso quando a gente ler esse canto. Mas é um negócio bem interessante pra gente comentar no próximo vídeo, tá bom? Mas a gente comenta isso no próximo pra não dar spoiler pra vocês. Mas tá, atravessamos o Aquaronte, Caronte nos levou ali pelo rio que leva as almas até o inferno e a gente chegou no primeiro círculo do inferno. Aqui o primeiro círculo é o limbo e talvez você já deve ter ouvido falar sobre o limbo em várias religiões, desde espíritas até a própria Igreja Católica. Então o limbo, ele é o primeiro círculo do inferno aqui na história do Dante. E aqui no inferno do Dante, o limbo é um vale, um buraco, digamos assim, onde estão os pecadores e lá você ouve eles gritarem até não poder mais, né? São gritos sem fim. E aqui nesse círculo estão aqueles que não foram batizados ou não acreditavam em Deus, ou né, no caso não conheciam Deus, morreram antes da vinda de Jesus e Deus. Então tá lá no limbo, de qualquer jeito. Então no limbo você vai encontrar também muitas crianças, porque lá ficam os não batizados, como eu já disse. E por isso que algumas religiões talvez seja tão importante você batizar as crianças, né, logo novas, logo cedo, para que quando elas morram elas não fiquem sem o perdão de Deus. Então, ó, as coisas começando a se explicar, ó, da onde Dante surgiu aí, as referências, ó, tudo se encaixando. E aí, depois do primeiro círculo, que é o limbo, a gente chega ao segundo círculo, que é o lugar onde acontecem os julgamentos. Aqui é também conhecido como Vale dos Ventos, o lugar onde estão os luxuriosos. Aqui também existe, né, como eu disse, o julgamento, é onde Minos, o demônio, tá julgando as pessoas e decidindo pra onde que elas vão, né, nesse Vale do Inferno ali. Então ele se enrola, né, no formato de quantos círculos as pessoas vão, e daí elas descem pro círculo que lhe é correspondente. E em seguida, né, a gente tem nesse círculo o Vale dos Ventos, que é o lugar dos luxuriosos, que também sofrem uma pena muito pesada, que eles são arrebatados com ventos muito fortes, que os fere e os atormenta e leva eles e machuca eles. É uma sensação muito horrível você imaginar cumprir a sua vida inteira esse peso, digamos assim, né, de que ventos sem proporções estão te levando de um lado e pro outro, jogando, no caso, fazendo você pagar pelo seu pecado de ser luxurioso. O terceiro círculo é o Lago da Lama, onde estão os gulosos, talvez o pecado mais complicado de não seguir, que aqui é onde uma lama suja atormenta as pessoas, granizo, e também tem essa chuva forte, onde torrões de água suja caem sem parar em cima das pessoas, e é um círculo muito sujo, sabe? Ele tem uma das características dele, sabe? Segundo Dante, durante o canto, aqui as pessoas, elas estão imersas ao próprio vômito. É um negócio muito nojento você imaginar esse círculo. Aí você vê da onde Chuck tirou algumas ideias pro inferno dele em Maldita e Condenada, né? Porque... E se isso não fosse bastante, se estar ali jogado ao próprio vômito não fosse suficiente, Cérbero, sim, o cão do inferno, está lá esfolando, mordendo, castigando todos esses gulosos.
No quarto círculo, as colinas de rocha, nós temos os gananciosos, né, os prodígios e avarentos. Aqui estão aquelas pessoas que foram avarentas com seu dinheiro, aquela pessoa que era avarenta, né? Acho que isso já nos explica tudo. E essas pessoas eu acho que é até um pouco engraçado, porque aqui elas estão com barras de ouro, moedas de ouro que elas têm que empurrar umas nas outras e ferir uns aos outros com esse dinheiro, né? Eu acho que retratando muito o que elas fizeram durante toda a sua vida. E aí a gente tem o quinto círculo, que é o círculo da ira, onde a gente tem uma cachoeira com sangue borbulhando. Eu acho que também exemplifica muito o que é a ira, né? Quando a gente sente aquele sangue fervendo dentro da gente. Eu acho que é uma das melhores exemplos, né, que Dante colocou dentro do inferno de representação realmente do pecado, né? Que pensa que no círculo da ira tem uma cachoeira de sangue fervendo. É muito legal isso, assim. Não que seja legal, mas o jeito que ele colocou. Vocês me entenderam, né? E aí nessa cachoeira a gente tem a cidade de Edite, que serve de separação para os pecados cometidos com intenção e sem intenção, né? Aqueles pecados que às vezes você comete sem querer, que você não sabe que tá cometendo. E aí já vem aqueles pecados que você sabe que você cometeu querendo, que você realmente tava sabendo que tava pecando. E tá mudando a luz e vai ficar mais escuro o vídeo, desculpa. E aí a gente chega ao sexto círculo do inferno, que é o círculo dos hereges, que é um cemitério que abriga vários hereges, onde estão aqueles que não acreditaram na vinda de Deus, em Jesus Cristo e, enfim, vocês sabiam que Dante era católico, né? Então, muito disso vai ter aqui no inferno dele, porque ele acredita, porque ele vai ver Deus no paraíso. Então, é sim um livro que tem muita referência da religião católica. Então, eu acho que vocês já sabiam disso, né? Mas, enfim, os hereges iriam estar no inferno, sim. Aí a gente tem o Vale do eu não consigo pronunciar esse nome, mas é Flagitone, algo assim, que é o lugar onde estão os violentos. E é importante lembrar que a violência ela é dividida, né? E é assim que a gente conhece os primeiros vales. Então aqui a gente tem os 3 primeiros vales do inferno, que se divide em 3 diferentes categorias de violência. Então a gente tem a violência contra o próximo no primeiro vale, a violência contra si mesmo no segundo vale, que também é conhecido como Vale dos Suicidas, que pra mim é o mais impactante de todos os momentos do inferno. Eu acho que pra mim é o pior círculo, é esse da violência. Eu acho que é aquele que mais impacta na gente, pelo menos pra mim é. E eu acho que a pena dentro do Vale dos Suicídios é a que mais me machuca, assim, a que mais me toca. E eu não vou falar ela aqui porque eu espero que vocês leiam e conheçam e sintam em vocês mesmos. Depois vocês me contam como foi pra vocês. Mas eu acho que o Vale dos Suicidas é pra mim o mais chocante. E a gente tem o Vale do Deserto, que é o terceiro vale, que é a violência contra Deus. E a gente tem o 8º círculo, né, saindo desses 3 vales, que é o círculo do Malengoli, eu não lembro o nome direito, que é o círculo onde estão os fraudulentos,